A polícia elucidou as circunstâncias da morte, não é, da travesti Babaluquete. Vocês lembram da Babaluquete? Foi em setembro do ano passado. Nós vamos conversar agora com a repórter Manuela Braga, não é? Que tem os detalhes aí desse caso. Boa tarde, Manu. Manu, o que tem de novidade aí nesse caso, hein? Conta pra gente. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, até ontem a família tinha esperanças, antes de receber a ligação por parte da Polícia Civil, que a Babaluquete fosse aparecer ainda com vida. Mas, infelizmente, o telefonema acabou mudando toda a trajetória dessa história. A Babaluquete, que é uma figura muito conhecida ali no bairro Vicente Pinzon, a influencer, né, uma pessoa muito comunicativa naquela região, e desapareceu para a família no dia 6 de setembro. Para a polícia, o BO foi registrado apenas no dia 22. Mas o corpo dela, vejam só, ela desapareceu dia 6 de setembro, o corpo dela deu entrada no IML no dia 8 de setembro do ano passado, ou seja, 2 dias depois do desaparecimento dela. E aí, quem acompanha o nosso programa viu que nós fizemos diversas reportagens para se saber paradeiro, onde estava. A polícia estava trabalhando também pelo outro lado, obviamente, para tentar buscar informações. Informações chegaram, todas as informações que chegavam, a polícia obviamente checava, mas infelizmente, né, agora a gente vai explicar ao longo dessa entrevista para vocês como foi todo o processo para identificação do corpo da Babaluquete. Antes a gente conversa primeiro com o delegado Augusto Soares, que é o titular da Delegacia de Desaparecidos. Delegado, muitas informações chegaram, muitas informações foram checadas e pessoas também foram ouvidas ao longo desse processo. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. A partir do momento que a Polícia Civil teve conhecimento do desaparecimento da Babaluquete, nós empreendemos diversas diligências investigativas, não só em campo, como também investigações eletrônicas, de forma que não foi possível encontrar a Babaluquete. Tentamos locais que a população nos informava, a gente checava para ver se encontrava ela. Às vezes informavam que teria um corpo, a gente ia atrás, ouvimos um antigo namorado dela em Itarema. Estivemos em Itarema por 2 vezes atrás dessa pessoa, que também foi ouvida formalmente na investigação, de forma que, com o passar do tempo, a gente indicou para a irmã que fosse até a perícia fazer a coleta de DNA e, posteriormente, foi também a mãe. E, a partir da colheita lá na perícia do DNA, foi possível reconhecer o corpo da Babaluquete como sendo o corpo de uma pessoa que tinha sido encontrada no dia 8 na São Gonçalo do Amarante, no Porto do Pecém, na faixa de praia próximo àquela ponte do Pecém. Agora, delegado, encontrado o corpo, identificada, né, a Babaluquete, muda todo o panorama de investigação. Muda sim, porque agora a gente já tem o laudo de local de crime e também o laudo cadavérico que trouxe a causa da morte da Babaluquete. Agora a investigação continuará a cargo da Delegacia de São Gonçalo do Amarante para se aprofundar no que levou à morte da Babaluquete por afogamento, segundo o laudo oficial. Criminalmente, a gente tem um laudo, né? A gente vai entrar em detalhes sobre o laudo daqui a pouco, mas existe a informação que poderiam haver outras lesões. E são essas possíveis outras lesões que levam à possibilidade de levam, aliás, a novas possibilidades? Isso tudo vai ser objeto de investigação agora. Como dito, tem o laudo de local de crime, que foi o que encontrou já o corpo, porém, num estado avançado de decomposição. O perito que assinou o laudo afirmou que poderia se tratar também de ter no cadáver uma fratura interna em um dos braços, porém, o laudo cadavérico, posteriormente, trouxe que não foram encontradas demais lesões internas e externas, dando como causa apenas o afogamento. Mas óbvio que todas as possibilidades agora serão ainda objeto de investigação. Vale salientar que aquela região onde o corpo foi encontrado não era uma região de frequente não era uma região, segundo a família, que ela poderia estar, já que a região que ela mais ficava era próximo ali a Beira-Mar, Praia de Iracema, Praia do Futuro. Exatamente, ela vivia no Vicente Pinzon, frequentava muito ali a região do Mercado dos Peixes, toda aquela área ali, e não era de conhecimento da família que ela frequentasse a região do Porto do Pecém.
a atenção do delegado Augusto é que ao lado dele está a Ana Cláudia Sobeira, que é perita legista do núcleo de DNA forense, né, da PEFOSSE. E falando mais ainda sobre essa questão do laudo, perita, a gente tem uma vítima que, segundo a família, tinha medo de água, né? Mas o laudo aponta causa-mortes como afogamento. A gente tem um lapso temporal que as pessoas devem estar em casa aí questionando. Foi encontrado dia 8 de setembro, mas somente agora a família foi informada. Eu queria que o senhor explicasse para as pessoas esse lapso temporal e essa questão da causa-morte por afogamento. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Em relação a essa questão, né, do tempo, a gente segue protocolos. Então, inicialmente, houve a perícia no local da ocorrência, né? Foi emitido o laudo, houve o laudo cadavérico. Também, devido ao avançado estado do corpo, não foi possível fazer o exame papiloscópico, que é uma das formas de identificação, que é mais célere. E houve também o exame de arcada dentária. Então, quando tudo isso é esgotado, parte-se para a pesquisa do DNA para a obtenção do perfil genético daquela amostra. Então, todos os corpos que chegam à PEFOSSE sem identificação, o médico coleta a amostra para envio ao laboratório de DNA. Então, essa amostra foi processada, passou por várias etapas na análise de DNA e o perfil genético foi obtido e inserido num banco nacional de perfil genético, que pertence à rede integrada de bancos de perfil genético. Então, todas as perícias do Brasil, seus laboratórios de DNA, já cumprem esse protocolo de coleta e de inserção e cruzam os dados. Só que para que a gente obtenha um sucesso dessa análise, né, de encontrar, conseguir identificar a pessoa, necessita que haja no banco também o perfil de familiares, porque aí o banco acusa essa compatibilidade. E não aqui. Exato. O perfil foi inserido no intuito de ser comparado com o Brasil inteiro, já que o banco é nacional e a gente já deu um passo, né, nessa direção. No momento em que a família comparece à PEFOSSE para doar o material genético, no caso, a mãe compareceu agora nesse mês, né? Então, o perfil da Babalu, no caso, já estava no banco. Quando a mãe compareceu, que foi extraído o DNA também, foi inserido nesse banco, aí sim houve a compatibilidade e o laudo, emitiu-se um outro laudo, né, da compatibilidade genética e foi enviado para a delegacia e a família foi contactada. Agora, perita, em relação à causa-mortes apontada, né, como um afogamento, como é que vocês trabalham, né, nessa questão? Como eu falei agora há pouco, era uma pessoa que não tinha medo de mar e tal. São questões bem complexas a serem analisadas. No laudo apresenta ou não informações que se tinha marca de violência no corpo? Eu queria que a senhora detalhasse isso para a gente. Certo. O laudo cadavérico, né, atesta realmente a causa por afogamento. Então, assim, o nosso trabalho, que é justamente esse braço. Tá aí, ó. Você tá vendo aí, teve uma queda do sinal aí, não é? Mas você tá vendo a Babaluquete, né? Ela diz, ei, Evaldo, onde é que tá tu, Evaldo? Né? Brincava sempre nas redes sociais. Pra mim, é uma imagem muito marcante, apesar de eu nunca ter encontrado pessoalmente com a Babaluquete, né? Mas nas redes sociais eu mandava, as pessoas mandavam, né, recado pra um, pra outro, encontrava com ela mandava as brincadeiras, né? Eu acho que eu tenho até vídeo armazenado aí da Babaluquete, né? Que agora a Babaluquete descansa em paz, né? A família. Olha aí, ó. Ó nós. Olha, eu não sou aquela, né, Anitta, mas suas meninas vão dançar. Ai, sargento. Ai, cabo. Cadê o teu, hein? Aí, rapaz, a Babaluquete, não é? Tá aí, agora descansa em paz, levou alegria pra muita gente, né? Aí em muitos lugares, na praia de Iracema, ali na Praia do Futuro, né? Enfim. Vou chamar aqui a nossa querida Manu, que está a restabelecer o sinal. Manu, pode continuar aí, viu? Tá restabelecido o sinal. Pronto, volta aqui o questionamento, né, com a perita. A gente havia perguntado para a senhora a respeito da questão do laudo por afogamento, né, uma pessoa que
tinha receio em entrar na água e também se o laudo apresentava em relação a outros tipos de ferimentos. Certo, não foi verificado nenhum trauma, nenhum ferimento, nenhuma lesão interna ou externa, né? O laudo realmente atestou a morte por afogamento. Então, todo o trabalho da perícia é baseado exatamente nisso, através dos métodos científicos, através das provas técnicas, né? A gente atestar cientificamente o que pode ter ocorrido e traduzir isso num laudo pericial. Então, realmente o corpo é que falou e o perito traduziu através do seu laudo e dando conta exatamente da morte por afogamento. E aí a gente que está aqui conversando com vocês que estão em casa, tem que sempre orientar o que a polícia relata a respeito de desaparecimento. Né? A pessoa desapareceu, fugiu da rotina normal dela, vai na polícia, faz o boletim de ocorrência. E se você tem pessoas desaparecidas, é importante também um conselho por parte da perícia forense que tem esse banco de dados, que é comparecer para coletar material. Exatamente, a gente sempre reforça que mesmo que o desaparecimento tenha acontecido há muito tempo, há 10, 20 anos, mesmo assim a família pode comparecer sim à PEFOS, porque como existe esse banco de dados e ele é nacional, então se existir um perfil já registrado no banco, na hora em que a família coleta o seu material genético e a gente insere esse perfil genético obtido nesse banco, então esse cruzamento vai acontecer. Então todas as vezes que mais um perfil entra no banco é cruzado com todos e com todos. Então é importante comparecer a quem não fez ainda o boletim de ocorrência, que às vezes por um motivo ou outro a família às vezes não tem ainda também está em tempo, pode ir fazer o boletim de ocorrência e de posse do boletim comparecer à PEFOS para coletar o material genético. Aí, gente,